Fala galera, se você assim como eu quer ver as coisas mudarem em sua vida, dê o primeiro passo e reprograme seus pensamentos e atitudes para o sucesso. Acesse o primeiro link aqui na descrição e veja as coisas acontecerem para você. De pessoas com o mesmo nível de comportamento e de resultados, você pode, eventualmente, montar um algoritmo ou uma fórmula ou uma equação que faz com que esses comportamentos eventualmente possam ser replicáveis. Exato. É basicamente isso? Pensa assim, ó, quando você vai treinar um atleta de fisiculturismo ou de endurance, um triatleta ou um maratonista, alguma coisa assim. O que você faz? Você procura um treinador que já fez isso com outros organismos. Perfeito. Então ele sabe qual que é a frequência cardíaca que esse organismo tem que operar num determinado período e quais os nutrientes tem que estar dentro desse organismo, quanto tempo. Você fala assim, ó, para um treinador experiente de triatlon. Triatlon, nada, pedala e corre, é bizarro, um negócio que não é fácil de fazer. Você fala para um treinador experiente de triatlon, eu corro hoje 10 km e quero começar no triatlon. Quando que eu vou conseguir fazer um Ironman? Que é a prova de triatlon mais difícil lá, o Ironman completo. Um treinador experiente, ele consegue te falar exatamente, mais ou menos, à luz ali do seu contexto, quanto tempo de treino você vai ter que ter para conseguir fazer aquilo. Ou seja, ele tem um protocolo que ele já fez em outras pessoas num contexto semelhante ao teu. Ele vai perguntar, você tem como ter um nutricionista? Você tem como comer? E você tem X horas por dia para treinar? Tenho. Então daqui 2 anos você consegue. Ele tem um protocolo de como executar aquela alta performance no esporte. Você consegue fazer, de certa forma, algo muito parecido com o comportamento de pessoas dentro de uma empresa, por exemplo. Se você souber exatamente a quais, que a gente chama de reforçadores, ou seja, o que reforça o comportamento da pessoa, o que ela é dinheiro, é ócio, a pessoa precisa reconhecimento, ela precisa ter liberdade e autonomia, o que sensibiliza essa pessoa específica e o que reforça o comportamento dela, falando para ela, fazendo ela vir aqui, dar o seu melhor e conseguir fazer e tal. Você constrói um perfil comportamental daquela pessoa, baseado nos antecedentes de histórico de vida dela, e isso é uma coisa muito complexa de fazer e por vezes não é 100%, mas você consegue ter uma noção. Afinal de contas, você dá 100 pessoas para treinar para um triatlo, para um professor de triatleta, talvez nem os 100 vão conseguir fazer um Ironman, porque diversas questões envolvidas. Mas ele tem uma fórmula que ele consegue aplicar ali que faz com que os triatletas fiquem, a maior parte consiga. Quando a gente vai ver performance e alta performance de pessoas, eu percebo mais ou menos isso. Existe um padrão, cara. Então, eles têm... A grande maioria faz exercício físico, eles são medrosos. Não medrosos no sentido pejorativo, mas eles se organizam. Quando eles veem que eles organizam processos para blindar em várias instâncias que dê problema na empresa. Então, o cara tem 2 sistemas em vez de um, porque se caso um cair, tem o reserva. E se isso não é uma coisa de uma pessoa medrosa, não sei o que é. Eles não deixam ponta solta. Não vai dar errado. Eu atendo muita gente da área digital hoje, não digital de mídia, mas digital de internet, que trabalha com softwares e startups e tal. Cara, os caras têm, às vezes, 3 bancos de dados para não perder, se caso caia a luz num, não sei o que, para não perder os dados. Os caras se blindam. E se você for ver o histórico de empresas que deu certo, muito provavelmente a existência desses comportamentos de medo foi o que selecionou essas empresas que continuaram existindo. Porque aquele cara que não botou 2 sistemas e deixou um, quando caiu a luz ele perdeu todos os dados e perdeu acionistas, perdeu investidores e a empresa quebrou. Então esse perfil e esse comportamento de medo, por vezes pode ser um preditivo, inclusive, de que a empresa vai talvez dar certo. Claro que a gente não tem esses dados e tal, mas é uma coisa que eventualmente daria para fazer. Você entende o que eu quero dizer? Existem traços de comportamento, assim como, por exemplo, em muitos atletas, a grande maioria dos atletas de altíssima performance são muito obsessivos. Obsessivos no sentido, cara, milimetricamente obsessivos. Assim, o cara... César Cielo, por exemplo, que tinha um estado de ativação muito grande antes de entrar na piscina, se batendo, né? Exato, cara. E assim, vai ver se um cara desses erra uma refeição. Vai ver se um atleta de fisiculturismo de ponta toma um álcool. Os caras são obsessivos, cara. Naquele horário, aquela refeição, naquele momento, e nada vai me tirar aquilo, e eu deixo todo o resto de lado para alcançar aquela performance. Então, por exemplo, obsessividade é uma coisa que é um traço, cara, comunsíssimo em pessoas de alta performance. Eu queria que você me falasse